Muito bem, amados. Nós, semana passada, estávamos fazendo um estudo sobre o Evangelho segundo João. Estávamos no capítulo 17. E eu gostaria de prosseguir esse estudo, porque, na verdade, esse estudo ele vai concluir com um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Quem não estava aqui domingo passado, deixe eu dar uma recapitulação. O capítulo 17 de João é uma oração. O apóstolo João, ele relata a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E Jesus, ele inicia sua oração orando por ele, para que o Pai o glorificasse nesse momento. Ele sabia que estava, então, a horas de experimentar a mais dura prova, a mais dura situação. E a mais dura situação não era a cruz, não era os açoites, não era outra coisa que você pudesse pensar que se tratasse da carne, mas era a separação que o próprio Filho teria que enfrentar por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas maldições, das nossas enfermidades, porque a palavra do Senhor diz que ele carregou sobre si. E ao ele carregar sobre si, ele como filho precisaria momentaneamente, isso precisa estar claro na sua mente, momentaneamente separar-se do Pai. É por isso que naquele momento na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Só que ele mesmo dentro de si sabia, porque ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus, que isso não iria parar. É por isso que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele se levantou dos mortos. E ele veio para ter com seus discípulos. E aí nós vimos nesse capítulo de 17, de João, que ele faz essa oração, mas também ele faz uma oração pelos discípulos que estavam aí reunidos com ele. E também ele faz uma oração pela sua igreja. E eu fico feliz, amados, porque ele está dizendo, nesse capítulo, João está relatando uma informação importante para nós. Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele ora por cada um de nós. Quando a gente está passando por essa situação difícil, por aquele momento doloroso, por aquela situação que muitas vezes nos quer desanimar, lembre-se, você e eu temos um intercessor, um mediador, que é todo-poderoso, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de concluir esse estudo que nós fizemos semana passada, porque, veja bem, Jesus ele intercede por ele, intercede pelos seus discípulos, intercede por nós, mas no fundo, no pano de fundo dessa mensagem, ele está dizendo: olha, eu quero, minha vontade é que a igreja seja uma como eu sou um com meu Pai. Eu estava vendo outro dia, né? Nós estamos sendo enganados pelo inimigo. Estamos sendo enganados pela nossa carne. Por quê? Porque muitas vezes nós decidimos nos afastar do corpo de Cristo, nos afastar da comunhão dos santos. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque falaram mal de mim. Ah, porque houve isso. Deixa eu dizer uma coisa. Cada vez que você faz isso, é como se você estivesse renegando a igreja de Cristo. Imaginem essa figura que eu vou colocar aqui. Eu sou o esposo de Célia. Célia é minha esposa. E você vive por aí falando mal de Célia. Eu vou ficar feliz? Fico ou não? Eu vou querer ter comunhão com você que está a falar mal da minha esposa?
Por que nós falamos mal da noiva de Cristo? Será que Jesus, ele fica feliz quando nós metemos o pau na igreja? Quando a gente fala mal da igreja? Amados, eu decidi uma coisa comigo. Eu não falo mal de nenhuma igreja que está aqui na face da terra, porque a igreja não é minha, porque eu não sou juiz. Eu apenas estou aqui com uma função de ensinar, de poder conduzir durante um período de tempo aqui nessa terra, até quando o Senhor permitir, o rebanho que é dele. Eu não sou digno de falar mal da noiva do Cordeiro. Por isso eu não ouço levantar a minha voz contra nenhuma igreja. Ah, pastor, mas fala heresia. É problema deles, mas é a igreja de Cristo. Se estão errados, Cristo é o juiz. Eu não sou juiz. Então, a minha postura, a minha posição deve ser orar para que Deus traga a verdade e a luz. Mas jamais falar mal, jamais tirar a unidade da igreja. Então eu quero dizer, o pano de fundo desse capítulo é a unidade. E nós precisamos batalhar, lutar, para que essa unidade prevaleça. Você e eu somos instrumentos de promover a unidade na igreja. Por isso, quando alguém chegar para você, ah, Michele, mas você viu como a Célia falou com você? Diga, eu vou resolver com ela. Você não precisa estar se metendo nisso, porque a palavra diz, se eu ver que meu irmão pecou contra mim, ou que eu pequei contra meu irmão, eu preciso resolver pessoalmente. Qualquer coisa que venha além disso, vem do maligno. Porque ele é o pai da mentira. E porque ele quer promover a desunião dentro da sua igreja. Como vamos dar as caras lá para o mundo se nós, dentro da igreja, não podemos olhar na cara do nosso irmão? Como vou pregar a palavra se eu, dentro da igreja, não suporto meu irmão? Que tipo de igreja nós temos sido? Nós batalhamos, amados, para que essa igreja seja uma igreja bíblica, para que seja uma igreja que entenda o seu propósito. E, às vezes, as pessoas dizem, mas pastor, olha, tem poucas pessoas na igreja. Eu digo, eu não me encanto pelo número. Os números, para mim, são consequência. Mas não me encanto, porque tem que estar cheia. Olhe, tem tanta igreja cheia, mas é cheia só de pessoas. Mas falta a palavra. E nós precisamos lutar por isso. E aqui vem onde eu quero entrar, Atos capítulo 1. Jesus, então, ele passa por todo esse processo, ele entrega a sua vida na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, mas ele volta para estar com seus discípulos. E veja o que ele fala. Ele fala uma coisa importante. A partir do verso 6, Jesus já tinha ressuscitado, mas estava próximo de ascender, de voltar para o Pai. E ele, então, diz assim, aqueles, pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A resposta de Jesus aqui é importante, por quê? Porque nós precisamos compreender, amados, que enquanto os discípulos, e muitas vezes nós mesmos, porque nós somos os discípulos desta geração, nós questionamos com tantas coisas, Senhor, mas me diga, verso 6, por favor, Márcio, será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Por que eles perguntam isso?
Porque na cabeça dos discípulos, Jesus, ele iria se estabelecer como rei nessa terra. Só que Jesus não é rei somente dessa terra. Jesus é rei do universo. E às vezes, e veja bem, nossa visão é limitada. Às vezes a nossa mente nos limita. E a gente quer caminhar, já saiu o espanhol, né? Caminhar como se essa terra fosse o tudo para nós. Essa terra é passageira. Essa terra passa. A palavra do Senhor diz, tudo passará. Mas sabe o que vai prevalecer? Mas a minha palavra nunca passará. Ele não apenas se refere à palavra, mas ele se refere ao verbo. E quem é o verbo? João começa com essa descrição. E no princípio era... Meu Deus. Alguém tomou café aqui hoje? Tomaram um pequeno almoço? E no princípio era o... E o verbo? E o verbo era Deus. O verbo é Deus. O verbo é Jesus. Só que muitas vezes nós não entendemos. E sabe por que não entendemos, amada igreja? Porque nós não paramos durante a semana para meditar na sua palavra. Porque a gente se contenta com palavras prontas do YouTube. Nada contra, você pode escutar as que são boas, porque tem muita coisa que não é boa na internet. E você pode ouvir, só que como você vai examinar as Escrituras? Como você vai conhecer a Deus se você nem sequer abre a palavra durante a semana? Nós precisamos mudar os nossos hábitos, amados. Nós temos hábitos e muitas vezes a gente precisa reeducar a nossa vida. Acordamos cedo para ir para o ginásio. Chegamos cedo no trabalho. Mas quando se trata da parte espiritual da igreja, olha, a gente às vezes diz, não, deixa, olha, o pastor já começou, o louvor já começou, vou lá chegar na palavra. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós precisamos nos reeducar. Tire apenas 5 minutos por dia para ler a palavra e você vai ver como sua vida vai mudar. Esta palavra contém tantas verdades. Talvez você disse, não, mas eu prefiro ler o guru tal, porque ele me ensina educação financeira. A palavra ensina educação financeira melhor do que o guru, porque com certeza ele trouxe muitos ensinamentos que estão aqui. Muitos estão aqui na palavra. E nós precisamos dar a importância devida à palavra. Que não seja porque você quer melhorar a sua vida financeira, mas que seja porque você quer melhorar a sua vida espiritual. Por quê? Porque se você melhorar a sua vida espiritual, as demais áreas da sua vida vão melhorar naturalmente. Consequentemente, é como o Michele falou aqui, você não deve chegar aqui e contribuir aqui na igreja com o seu dízimo, ou com oferta, ou com sua vida, ou com os seus dons, buscando, porque, olha, se eu oferecer, Deus vai me dar, vai me recompensar. Ele te recompensa sem você dar um cêntimo. Mas, sabe, o fato de eu poder contribuir na casa do Senhor é um privilégio. Porque eu posso ver a obra prosseguindo, avançando, continuando. Imagine assim, nesses 5 anos que nós vamos completar, na verdade já completamos, celebramos em agosto, mas nós completamos em julho. Ninguém tivesse contribuído nada. Ninguém tivesse se levantado com seus dons e talentos. Ninguém tivesse aqui, como a obra iria prosseguir? Deus conta com você. Deus conta conosco para que essa obra avance. E a pergunta agora é, se dependesse da minha contribuição, essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Se dependesse da minha contribuição, se dependesse do meu esforço, onde essa igreja estaria?
Você fez essa pergunta? Eu faço quase todos os dias essa pergunta. Não por ser o pastor da igreja, mas porque eu preciso todos os dias me autoavaliar. Dizer onde eu estou. Se realmente eu tivesse feito isso, será que a igreja estaria ali? Precisamos rever nossos conceitos. Então os discípulos, eles estavam pensando apenas neste reino. Nesse reino. E esse reino é passageiro. Esse mundo, ele vai passar. Eles achavam que Jesus iria se instituir como o rei de Israel. Mas eles não entendiam que Jesus é o rei do universo. Jesus responde então. Ele dá uma resposta. Eu gosto muito das respostas de Cristo, porque elas nos confrontam. Olha, não compete a vocês, ou não pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, olha, falando agora, entrando e contextualizando no tempo que nós estamos vivendo aqui. Mas pastor, e aí, esses sinais que estão acontecendo, será que já vai acabar o mundo? Eu vou dizer a você, como Cristo, não compete a você saber quando vai acontecer. Mas compete a você fazer a sua parte. Compete a mim fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar preparados. Domingo passado eu estava lá do lado da minha esposa aí atrás e o Espírito Santo ministrava no meu coração. Será que vocês estão preparados? Se eu chegasse agora, será que esta igreja estava preparada? Muitas vezes nos distraímos com tantas coisas. É por isso que eu digo, estrutura é bom, mas não me chama atenção. Porque tem nossos irmãos lá na África, com chão de terra, louvando o Senhor. E se brincar, eles vão primeiro. Porque é o coração que Deus vê. Ele não vê a estrutura, ele não vê se tem um violão da marca tal, um teclado, né, Roland, ou uma bateria, ou uma caixa de som moderna. Não, ele quer ver o seu coração, o meu coração, porque quando ele vir, isto vai ficar, mas eu vou? Essa é a pergunta. Isso é o que nós devemos entender. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas, sabe o que compete a você saber? É o que Jesus está dizendo. E eu quero ecoar essa palavra que Jesus trouxe para nós há muito tempo atrás. Mas, entenda uma coisa, igreja. Você vai receber poder. E essa palavra poder, no seu original, no original grego, é dinamis. E o que é dinamis? Dinamis não é mais nada que uma força capacitadora, impulsionadora, para que você e eu possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Não é poder para dizer, agora posso todas as coisas naquele que me fortalece, vou comprar aquela Ferrari. Agora posso tudo, vou comprar aquela casa de um T10. Não. É para que você possa cumprir o chamado para o qual Ele lhe trouxe a este lugar. Eu vejo, amados, que o Senhor é tão gracioso com a Europa. Nunca antes houve uma migração tão massiva como nesses últimos 10 anos que passou. Porque a Europa está se perdendo. Porque a Europa precisa de reavivamento. Porque a outrora a Europa enviou para nós, lá na América, nas Américas, missionários e missionárias, pastores e pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus para pregar a palavra. Mas hoje é a vez de nós que outrora recebemos, chegar aqui para pregar essa palavra para a Europa que está precisando. Mas nós chegamos e parece que o nosso chip, o nosso memory card muda aqui. Por quê? Porque eu tenho que ganhar mais. Porque olha, eu vou trabalhar mais, vou fazer mais. E a gente desvia o nosso foco, porque Deus nos mandou com um propósito,
Mas a gente diz, não, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar mais. Eu não estou dizendo aqui que você precisa parar de trabalhar. Não. Mas eu estou dizendo que você e eu precisamos ter nossas prioridades bem definidas. Nada contra se você trabalha numa empresa e daqui a pouco tem que correr, como eu sei que muitos trabalham no domingo na restauração e tem que sair. Mas assim que você tiver a oportunidade, e essa é a minha oração por cada um de vocês, que Deus lhes dê um trabalho que seja de segunda a sábado, para que o domingo você esteja livre para cultuar ao Senhor, para estar com a sua família espiritual e juntos reunidos. Agora, o grande problema é que muitos não trabalham, mas não vêm. Esse é o grande problema. E aí está, onde estão minhas prioridades? Paulo vai dizer, olha, eu tive que dar leite a vocês, porque vocês não conseguem assimilar alimento sólido. Porque o alimento sólido vai fazer mal. Não. Muitos de nós aqui temos anos e anos. Eu já tenho quase 40 anos no Evangelho. Mas, amados, eu não posso viver mais como uma pessoa que conheceu a Cristo agora. Essa semana estava fazendo o discipulado para o batismo com mel. Estávamos com Célia fazendo com mel. E também essa semana fui com Dalton e Milay e David. E sabe o que é lindo numa pessoa que entrega a sua vida a Jesus? É que mesmo sabendo, e mesmo nessa curta idade, ela sabe e entende que precisa de Jesus. Mas nós, velhos convertidos, achamos que é na nossa força, que é na nossa performance, que é por nós. Nada é por nós, é tudo por Ele. Nós precisamos rever nossos conceitos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Sabe o que significa ser testemunha? Você foi chamado para testificar, para dizer, eu sou prova viva de uma transformação. Eu posso dizer que antigamente eu fazia isso e aquilo, mas hoje Cristo que está em mim transforma a minha vida dia após dia. E não adianta a gente querer ser transformado pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade intelectual. Não adianta. Nós precisamos do Espírito Santo para que isso seja eficaz em nossa vida. Porque o Espírito Santo, como diz a sua palavra, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos entender essas verdades, amados. Precisamos compreender que não estamos aqui sentadinhos, bonitinhos, para apenas passar mais um tempo, um ritual. Não. Nós estamos aqui para ser transformados. Nós estamos aqui para que meu eu morra, seja crucificado todos os dias e poder avançar rumo ao propósito que Deus ele já estabeleceu na minha vida. E nós precisamos compreender isso, porque senão vamos viver uma vida de religiosidade enganados. Deus não quer que você viva aqui nessa terra enganado. Deus trouxe seu Filho que é o caminho, a verdade e a vida, para que você possa enxergar com a luz que Ele é, as verdades que Ele já conquistou na cruz. Não se engane, porque olha, Jesus me prometeu um carro novo. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas não venha pelo carro novo, não venha pelo trabalho novo, não venha pela empresa, não venha pelo prazer de estar na presença do seu Salvador, do seu Redentor, porque isso é o que Ele quer. Não é porque Ele pode me oferecer isso.
Ah, eu vou. Não, não. Ele já nos ofereceu o melhor. Muitas vezes a gente diz assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Ele veio 2000 anos atrás, entregou sua vida por você, derramou seu sangue por nós. E Ele vive e reina para sempre. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tanto em, diga assim, em casa. Em casa. Diga em casa. Você tem sido testemunha na sua casa? Os seus podem dizer assim, olha, como o Dalton está diferente. Ele chegou de São Tomé e Príncipe, outra pessoa, e agora está diferente. O que aconteceu com Dalton? Aí Dalton disse assim, sabe o que aconteceu? Cristo vive em mim. Não sou mais eu. Outrora, se meu colega de trabalho falasse alto comigo, ele ia ver quem era Dalton. Mas hoje, se meu colega de trabalho falasse alto comigo, ele vê quem é Jesus em Dalton. Essa é a diferença. Casa. As pessoas podem olhar para nós em casa, no nosso ambiente de trabalho, na escola, como pessoas que realmente são de Cristo. É o testemunho que nós temos dado. Isso é o que Deus quer que você e eu sejamos nesta terra. Ser crente dentro de 4 paredes, numa igreja, é fichinha. É fácil. Ser crente no ambiente familiar, no trabalho, na escola, na vizinhança, é outros 500. E nós precisamos e somos chamados para ser testemunhas de Cristo, onde quer que nós estejamos. A Jerusalém representa a nossa casa. A Jerusalém representa o nosso habitat, nossa vizinhança. A Jerusalém representa nosso trabalho. A Jerusalém representa a nossa escola. Como as pessoas enxergam a minha vida em casa. Meus familiares me veem como aquele mentiroso de sempre? Ou como um homem transformado pelo poder de Deus? Como em toda Judeia. Judeia é um pouco mais abrangente. E isso já requer que nós sejamos testemunhas não apenas no nosso entorno, no núcleo familiar ou na escola, mas Judeia, já reflete um pouco mais. E hoje nós temos uma vantagem tão grande que esse aparelhinho nos dá. As pessoas, elas não querem ver mais palavra, elas querem ver dancinha. E você precisa se levantar como um instrumento de Deus, não para dar o que as pessoas querem ver, mas para que as pessoas precisam ouvir. Precisamos ser instrumentos de Deus na nossa geração. Precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito. Jerusalém, então, é o nosso entorno, é a nossa família, é a nossa casa, é a nossa escola, é o nosso trabalho. Judeia é um pouco mais abrangente, talvez Judeia é o distrito de Viana do Castelo e Portugal. Espanha, estamos mais perto do que Viana, né? Aqui de Tui. Mas e a Samaria? E aqui eu quero desmistificar muitas coisas que a gente às vezes fala. Quem eram os samaritanos em relação aos judeus?
era o povo mais imundo que tinha para eles. Porque eles se misturaram com outra raça, sim. Mas espiritualmente eles olhavam para o samaritano como impuros. Hoje nós temos tantas pessoas que fazem parte dessa Samaria, que na verdade não são nada mais do que os rejeitados pela sociedade. E nós precisamos também atingir esse povo. Porque muitas vezes a gente se comporta da mesma maneira que o mundo se comporta em relação aos rejeitados, aos que estão afastados, quando nós precisamos nos comportar como filhos do Rei. São pequenas coisas, pequenos detalhes, mas que é necessário que nós possamos ouvir. É necessário que a gente possa compreender que nós não fomos chamados a essa terra para viver uma vida agradavelmente e confortável. Você pode ter um conforto, e é bênção. Estou dizendo, nada contra o conforto, nada contra você ter um carro melhor, uma casa melhor, mas que isso não seja o seu objetivo, que você não corra atrás disso. Que você entenda seu chamado, seu propósito. Porque quando a gente está encaixado no propósito de Deus, as coisas, elas acontecem naturalmente. A gente não precisa correr como louco, como doido, atrás das coisas. O que diz em Deuteronômio? Se atentamente você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, vocês o quê? Vocês comerão o melhor dessa terra. As bênçãos vão lhes alcançar. Mas hoje nós mudamos a palavra. Na verdade, o inimigo deturpou essa palavra. E o que nós fazemos? Não escutamos a voz de Deus, não guardamos os mandamentos, mas corremos atrás das bênçãos, corremos atrás das coisas, corremos atrás... Não! Guarde o mandamento, obedeça a palavra, porque decorrentemente as bênçãos virão atrás de vocês. Nós precisamos compreender isso, amados. Somos uma igreja nova, 5 anos ainda, estamos engatinhando como igreja, mas não vamos permanecer assim. Deus quer que a gente amadureça, que nós cresçamos. Você já pensou as igrejas desta cidade se reunirem para fazer um louvorção com uma palavra, com um palco desse aqui nessa cidade? Mas sabe por que a gente muitas vezes não se reúne? Porque muitas vezes nós caminhamos como se estivéssemos num reino dividido, quando a igreja de Cristo é uma. A igreja de Cristo não é a Batista apenas, não é a Videira apenas, não é a Assembleia de Deus apenas, não é a Wesleyana. A igreja de Cristo é uma. É aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Lá no céu, quando você for, e eu, quando nós formos na presença do Senhor, Ele não vai estar lá, como muitos pensam, né? São Pedro vai estar lá com uma prancheta na sua mão. É com um tablet, né? Mais moderno. E aí, Júnior, você vem de qual igreja? Tá fora. Otávio, de qual igreja? Tá fora também. Sidney, fora. Mas quando você dizer, eu venho da igreja que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, porque nós não defendemos placas, nós vivemos o reino. E nós precisamos compreender isso. Compreenda isso, igreja. Estamos engatinhando como igreja, 5 anos. É pouco tempo, mas esse pouco tempo não nos dê o sentimento de que não podemos amadurecer ao ponto de avançar. A minha oração, desde que começamos aqui esse ministério, que o Senhor traga a unidade à igreja que está em Valença.
a igreja que está em Viana do Castelo, a igreja que está em Portugal. Por quê? Porque a igreja é do Senhor, porque a igreja precisa se unir. E isso vai começar quando esta igreja também vive em unidade. Quando você aprenda a dizer, Joyce, você sabe o que Pedro falou de você? Eu não quero saber. Eu vou resolver com Pedro e tudo já para mim está resolvido. E você avança, e você caminha, e você evita tantas coisas, porque agiu com uma palavra. Mas sabe por que a gente não age muitas vezes com uma palavra orienta? Porque eu não leio a palavra. Nós precisamos compreender isso, que o que eu preciso resolver com meu irmão é com meu irmão, é com Sidney. Isaac não tem nada a ver com isso. Só que a gente vai logo para Isaac. Não. Eu resolvo com a pessoa. E resolva seus problemas se você tiver. Porque domingo nós vamos ter uma festa linda. Porque sábado a gente vai ter uma festa linda. E você não pode perder esse momento de comunhão. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Não sei se você, nessa manhã, entende o seu chamado. Mas eu gostaria que, se você entende esse seu chamado e durante muito tempo você tem negligenciado esse chamado. Hoje não é tempo de acusação. Hoje não é tempo de dizer, olha, negligenciou, não. É tempo de você compreender que está tomando uma decisão. É tempo de decisões. É tempo de decidir. É tempo de dizer ao Senhor, me perdoa, mas agora eu vou em frente. Vou cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. Vou entender o meu chamado. Falava nesses dias, né? Tivemos uma reunião nesses dias com a liderança e disse, olha, vamos ter um culto de missões. Mas lembre-se, todo culto ao Senhor é um culto missionário. Todo culto é um culto missionário. Não se engane, porque muitas vezes a gente, vamos fazer isso, aquilo. Todo culto prestado ao Senhor é um culto missionário, porque o dono da missão, o dono da obra é Ele. Ele é que nos comissionou. Se você quer, nessa hora, se você quer declarar que você está voltando a esse chamado que o Senhor lhe deu anos atrás, eu quero que você, no seu lugar, coloque a mão no seu coração. E que você possa fazer essa oração junto comigo. É tempo de decisões, amados. É tempo de tomar as decisões corretas. Não é tempo mais de fugir. É tempo de enfrentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Coloque a mão no seu coração se você quer orar e faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço que tenho fugido do meu chamado, do chamado que o Senhor tem feito ao meu coração, à minha vida. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que a partir de hoje vou enfrentar as situações adversas desta vida, mesmo sabendo que terei problemas, mas jamais me desviarei do teu chamado. Me ajuda a prosseguir, porque eu sei que mesmo enfrentando essas situações difíceis, se o Senhor está comigo, nada, absolutamente nada me faltará. Não terei falta de nada. Por isso, Senhor, toma minha vida. Me dá, Senhor, coragem para prosseguir, para avançar e para fazer a tua vontade, o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, nós queremos louvar o teu nome. Te agradecer pelo teu amor tão grande, pela tua maravilhosa graça. Sou grato ao Senhor por ter-nos, Senhor, aqui nos dado da tua palavra, do teu querer. Nos ajuda como igreja. Uma igreja jovem ainda, uma igreja nova ainda, mas uma igreja que quer totalmente depender do Senhor. Guarda cada família, guarda cada vida, guarda cada coração aqui, Senhor, nesta manhã. Que nós possamos viver o propósito para o qual o Senhor nos trouxe a esse mundo e também a essa terra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nos dá uma semana de paz,
Uma semana na qual possamos, Senhor, com forças renovadas, cumprir o chamado para o qual nós fomos trazidos a esse mundo. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: Amém.